Turma do Rádio. Alegria, notícia, esporte, música. O rádio indo onde você está. Até no YouTube. Começa agora. Turma do Rádio. Turma do Rádio. Minha gente querida, que alegria imensa começando agora no seu rádio, a Turma do Rádio. Ricardo Alexandre, que alegria em revê-lo! Jimmy, você não imagina com que prazer apresentamos mais um programa da Turma do Rádio. Claro, programa feito para você diretamente dos estúdios da Escola de Rádio do Rio de Janeiro. Você está ouvindo a Turma do Rádio, direto dos estúdios da Escola de Rádio no Rio de Janeiro. Turma do Rádio. Estamos às vésperas da Semana Santa, que chega trazendo um feriadão e tanto, hein? E quem pode, já planeja viagens, mas nunca é demais lembrar. Revise o carro antes de pegar a estrada e respeite a sua vida e a dos outros, respeitando também as leis do trânsito. E esta semana nos reserva datas interessantes. Dia do Hino Nacional. Dia Mundial da Imprensa. Dia do Jovem. Dia do Beijo. Dia do Desarmamento Infantil. E Dia Nacional do Livro Infantil. Ô Jimmy, você sabe cantar o hino brasileiro? Ricardo, eu sei sim, o ouvido do Ipiranga, né? E você entende o que a letra do hino brasileiro ressalta? Bom, quando comemoramos o Dia Mundial da Imprensa, temos que lembrar uma das suas missões. Incentivar a cultura através da literatura desde cedo e cuidar para que todo tipo de armamento, em especial infantil, seja rejeitado. E como a semana tem o Dia do Beijo, não se esqueça de beijar e de falar do seu amor a todos que você quer bem. E beijar muito, claro. Carinho é um dos caminhos para a felicidade. Turma do Rádio. Dito isso, vamos às atrações dessa edição da Turma do Rádio e vamos começar com ele, o grande Coelho Lima, nas malhas da lei e os crimes que marcaram época. A benção, painho. Davi, Raulzinho, vou te contar uma coisa, que bom estar aqui com vocês. Mas vamos lá, 9 da noite, bairro de Oswaldo Cruz, dia 7 de fevereiro de 2007, na condução do seu carro, Rosa Fernandes estava acompanhada dos filhinhos, a Aline, de 15 anos, e João Hélio, agora você já sabe de quem se trata, né? De 6. Bom, parada num sinal, ela foi naturalmente, digo naturalmente porque no Rio de Janeiro é natural, foi estarrada por bandidos armados que foram logo dizendo que iam levar o carro da moça. Cinco vagabundos. A verdade é essa. E eles fizeram exatamente o que estavam prometendo fazer. Porém, a senhora tentou tirar o garoto de dentro do carro, coisa que não conseguiu. E não conseguiu por quê? Porque o Hélio estava com cinto de segurança, como é pedido a todos nós que façamos. E aí, o que é que ocorreu? Os vagabundos arrancaram em disparada, arrastando o corpo do garotinho João Hélio, preso ao cinto de segurança por 7 quilômetros, o que motivou a morte após terrível tortura. O impiedoso crime comoveu a nação. E já sabe como é que é, né? Aquela rede do Plim Plim começou a falar na história, o que obrigou a polícia à resolução quase que imediata. Presos os 5 bandidos, dentre eles, como sempre, um de menor, 16 anos. Quer dizer, 16 anos não para cometer um crime bárbaro desse, mas 16 anos para não ficar preso. Vocês vão ver depois a história. Bom, distribuídas suas penas, que variavam de 39 a 45 anos, e ao menor, vejam bem, coube essa história, essa porcaria que é medida socioeducativa de apenas 3 anos. E o garotinho morreu. Infelizmente, esse é o retrato desse Brasil
que tem gente, você olha para cima, é corrupto. Olha para o meio, é ladrão. Olha para baixo, é sem vergonha, que não tem mais aonde colocar. Meus amigos, em alguns países, um criminoso é um criminoso. E a justiça faz com que o bandido cumpra a pena, tenha a idade que for. Aqui, o paternalismo evidencia-se naturalmente, passando a mão pela cabeça de criminosos que tais esses que nós narramos aí. Infelizmente, essa é a verdade desse país que a gente não aguenta mais. Turma do Rádio. Bom, vamos amenizar depois disso aqui que nós falamos, porque vem aí o poder da palavra. Sabe o que é, né? Pois é, ela não diz aquilo que a gente está querendo ouvir, não. Ela diz aquilo que ela tem que falar para endireitar a vida, para nos dar ânimo, para colocar em cada um de nós aquela espécie de start, aquela partida exatamente em direção ao que é bom. Alô, Glorinha Brito! Olá, painho querido. Muito obrigada pelas suas palavras carinhosas, né? Durante essa semana toda, enfrentei situações ligadas a uma coisa chamada ética, né? E ética não é só aquela questão meramente religiosa de não faça ao outro aquilo que não deseja que façam a você. Até porque hoje em dia as pessoas andam mesmo tão individualistas e com tão pouca autoestima que às vezes elas podem até fazerem mal para si e consequentemente farão para o outro também, né? E querendo, diga-se de passagem. E eu sinto nesse nosso grupo, nessa nossa família, nessa nossa turma do rádio, né, uma união tão coesa, né, e tão esperançosa e tão carinhosa, que isso era uma coisa que eu queria passar para vocês, porque eu acho que a gente até transmite isso. Bom, e aí a gente vê a situação vindo de cima para baixo, a ética na política, ou a sua falta, né, a falta de ética nas empresas, a falta de ética inclusive nos veículos de comunicação e, por último, a falta de ética das pessoas. Bem, só que tem o seguinte, para tudo isso existe uma palavra mágica, que é aquela chamada educação. Não é a religião que resolve, é a educação. Essa educação pode, inclusive, ser dentro de um sistema religioso, mas a educação é fundamental para que o indivíduo compreenda, né, de que ele vive numa sociedade e que ele está sujeito a um conjunto de regras que norteiam aquela sociedade. Então não adianta você dizer que você vai para o inferno, tem muita gente que já vive no inferno, não adianta você dizer que Deus castiga, porque tem muita gente que não acredita em Deus. Agora, quando você tem exemplos como são os que nós estamos tendo hoje em dia, de exemplos verticais, né, de cima para baixo, fica muito difícil a gente praticar a ética, embora ela seja, na minha modesta opinião, natural no ser humano. Eu acho que isso aí é uma coisa pré-existente no ser humano e depois ela digamos assim, deturpada ou ampliada, dependendo de como fica a vida dessa pessoa. Porque, afinal de contas, ética é uma palavra muito vasta, mas eu acho que existe, assim, algumas coisinhas que podem defini-la. Ética é respeitar as leis e cumpri-las, né? Ética também é você respeitar e cumprir aquilo que você promete ao outro, aquele que está do seu lado. A ética começa em casa, né? Ética é ser honesto com as pessoas e não apenas com alguns poucos que lhe interessam. A ética é se sentir parte de um todo e saber que você tem responsabilidade e que você pode atuar de tal forma a prejudicar a vida de muita gente. Acreditem se quiserem. Então, no dia de hoje, eu gostaria que vocês conversassem com as crianças de vocês, mais uma vez, que tenho certeza que já o fazem, né? Incutindo esses valores, porque eu acho que é só através dessas pequenas pílulas, através desses pequenos diálogos, né, é que se pode ter uma nova geração que venha redimir esse nosso país. Era isso para hoje. Um beijo.
Tá gostando da nossa turma? Turma do Rádio. Nem sempre os produtos são tão maravilhosos quanto anunciam seus rótulos, não é mesmo, Ricardo Alexandre? Glória, esse é um tema que merece muita atenção. Nas compras, o consumidor se depara com produtos que, segundo os rótulos, garantem saúde, beleza e muito mais para quem consome. Mas, na prática, a história é outra. A doutora em Ciência dos Alimentos, Alexandra Anastácia, diz que é obrigatório por lei que todas as informações nutricionais estejam no rótulo do produto, como carboidratos e proteínas, ou se tem ou não glúten ou lactose. Anastácia lembra que um erro comum é o consumidor preferir um produto sem açúcar, mas repleto de farinha branca e gordura. A nutricionista Gabriela Maia ensina que, em vez de olhar para a tabela de calorias, o consumidor deve se concentrar mais na lista dos ingredientes. Mas deixando tudo isso de lado, os profissionais da saúde lembram que importante mesmo é consumir comida de verdade, como legumes, cereais, frutas e verduras. Ou seja, coma bem e viva melhor ainda. Turma do Rádio. Esporte é com ele. Sabe tudo e tem cada história. Não é, Sérgio Américo? É isso, meu amigo Ricardo Alexandre, um grande abraço para você, alô, galera bonita, querida da turma do rádio, mais uma vez estamos aqui e contando essas histórias folclóricas, engraçadas do mundo do futebol e também do rádio. Para começar, Ricardo e amigos da turma do rádio, eu vou falar sobre um grande amigo, tenho certeza ele não vai ficar chateado comigo, o competente super craque da informação, Marcos Vinícius, conhecido como Mr. Bean devido à semelhança física com o tradicional personagem da televisão. Década de 90 na Rádio Globo, Kleber Leite, um dos meus ídolos do rádio, ele estava apresentando o programa Enquanto a Bola Não Rola e naquela tarde de domingo havia um clássico decisivo no Maracanã. Então o Marcos Vinícius chegou cedo para dar o panorama dos bastidores do Maracanã. Aí o Kleber Leite chamou o Marquinhos. Vamos então, Maracanã, na época o maior do mundo, né? E no maior do mundo o repórter Marcos Vinícius. Aí o Marquinhos vendeu o peixe dele. Aqui no Maracanã a galera está chegando, o trânsito já começa a ficar engarrafado, a expectativa de público de 50 mil torcedores, ok, Kleber? Aí o Kleber, que naquela época ele administrava uma casa de shows muito famosa, o Imperator. O Kleber, para fazer o comercial, disse para o Marquinhos ao vivo: Marquinhos, lembrando para você e para o ouvinte da Rádio Globo, que hoje à noite teremos um show imperdível da Daniela Mercury, o Furacão Baiano. Aí o Kleber, para dar um tempero na coisa, disse para o Marquinhos: e a Daniela Mercury, né, Marquinhos, é um avião. Responde o meu amigo super craque da informação, Marcos Vinícius: Kleber, a Daniela Mercury é um avião e eu gostaria de ver a caixa preta desse avião. Aí o nosso querido Mr. Bean quase tirou a rádio do ar, hein? Turma do Rádio. Tem um momento em que o melhor é deixar as lembranças voltarem à mente. Que tal pegar carona na máquina do tempo da turma do rádio com o baú do Jimmy Hall? Ei, meu amigo Jimmy Hall. Jimmy Hall. Deixa comigo, meu querido Sérgio Américo, e abraçar essa audiência gigante, né? Nossos ouvintes que nos prestigiam, a Rádio Metropolitana AM 1090 aqui no Rio de Janeiro, um abraço. A pessoal de Cabo Frio, né? Rádio Cabo Frio, brevemente no FM também. Estaremos celebrando essa conquista com o povo de Cabo Frio. Rádio Teresópolis, a você que nos prestigia, nos ouve também pela internet, no YouTube, no Facebook e em todas as web rádios que estão nos retransmitindo agora. Bom, véspera de Semana Santa, né? Não tem como. Eu vou logo escalar de cara um grande sucesso do rei Roberto Carlos, para ficar no clima da Semana Santa, né? Essa canção que foi gravada no ano de 1970 e lançada em 71, se tornou um grande sucesso. E você vai lembrar, quando eu olho para o céu e vejo uma nuvem branca que vai passando, olho para a terra e vejo uma multidão que vai caminhando. A música Jesus Cristo, um grande sucesso do rei, nessa véspera da Semana Santa. Vamos ouvir. Jesus Cristo, eu estou aqui.
Que linda canção, hein? Maravilha. Seguindo o nosso programa Turma do Rádio, ele não deixa passar nada de errado e quando fala, tá falado. Meu irmão Francisco Barbosa. Meu irmão Jimmy Hall, rapaz, que semana, né? Mais uma semana, né? A gente vive falando do mesmo assunto, parece, como os antigos dizem, disco enganchado, né? Disco arranhado. Mas é a segurança pública que começa muito bem descrita na parte histórica pelo nosso amado Coelho Lima em todos os nossos encontros. E eu queria chamar a atenção, em particular, para mais balas perdidas, para mais vidas levadas, para mais confrontos desnecessários de uma terra sitiada que é o Rio de Janeiro. E eu estou torcendo muito para que a Lava Jato acabe por vez prendendo todos os corruptos, se não todos, a maioria daqueles que nos levaram a grana da saúde, da educação, enfim, do emprego, da casa das pessoas, tanto com políticos quanto empresários ruins, que eles vão para a cadeia de uma vez, que eles passem por lá um bom tempo para pensar na vida e que sejam exemplares para quem pensa em nos roubar, para a gente pegar essa Polícia Federal toda, essa poliçada que está trabalhando bem, juntar com a Polícia Rodoviária Federal, com a PM, com todas as forças de segurança desse país, para combatermos de verdade o narcotráfico, a compra de armas, tudo que há de ruim nesse país, de cima para baixo. A gente já viu que pelas comunidades, pelo confronto, pelo tiroteio nas ruas, não conseguiremos nada. Eu quero ver presos os verdadeiros caciques da droga, os verdadeiros importadores de armas que assolam o Brasil, que moram na Delfim Moreira, que moram na Paulista. Eles não moram em comunidade nenhuma. Eu quero ver a Federal bater às 6 da manhã, numa casa de um bacana, um triplex, à beira-mar, ou no coração de São Paulo, mais rico, e levar aqueles caras todos que estão nos jardins, obrigado, Coelho, nos jardins, na Delfim Moreira, e vão buscar aqueles que realmente nos matam todos os dias. Os reis da droga, os reis do contrabando, os reis do mal feito, que financiam isso tudo e que não sujam suas mãos, mas enchem de sangue as nossas ruas. Eles é que devem ser os primeiros a serem presos e por lá mofarem até se acabar o tempo, porque só assim a gente vai acabar com esse crime que se comete contra a sociedade brasileira. E tá falado. Turma do Rádio. A cada dia, cresce o número de amigos da Turma do Rádio. São pessoas que nos ouvem pelo YouTube, pelo Facebook, pelo celular, pela Rádio Cabo Frio, Rádio Metropolitana, Rádio Teresópolis e outras que nos retransmitem, como Rádio Alternativa mais FM 99,1. Rádio Sonora 98,7. Rádio Doce Olhar 94.3. Rádio Liberdade 98.7. Rádio Catuca.com.br. radiomaiscarioca.com.br. PRB Esportes Brasília. Esporte Metropolitano. Rádio Bento Ribeiro. E Rádio Poste Bento Ribeiro. A Turma do Rádio cada vez cresce mais e, é claro, no coração dos nossos queridos ouvintes. Então, um abraço para o jornalista, ele mora no Barra Sul, ali pertinho do Recreio dos Bandeirantes, está sempre ligado na Turma do Rádio, o Maximino Pérez. O casal Lúcio e Jane, em Curicica, ouve toda semana a Turma do Rádio na Metropolitana M 1090. O Luiz Cláudio Apóstolo, grande rubro-negro, tá sempre ligado na Turma do Rádio. A Paulina Gotler, em Erechim, Rio Grande do Sul. Nossa audiência também estourando no Rio Grande do Sul. O André Pano e o Hélio Souza, todos sempre ligados na Turma do Rádio. E você, minha querida Glória Brito, para quem manda os seus abraços? Eu mando os meus abraços para Érica Coelho, para Viviane Cohen, para Verônica Oliveira, para o Paulo Almeida e a Maria Helena Nova, todos ouvintes cativos da nossa Turma do Rádio.
E você, meu querido Coelho Lima? Alô, meu caro Luiz Antônio, Renata Nascimento, Daniel de Andrade, Marcos Costa, Ana Lúcia, Juari Santana, Maria Lilica e Vitor Pereira. Abração pra vocês. Barbosinha, manda ver, garoto. Agora, Coelhão, agora. Ana Cláudia do Jadir, o Jadir também, claro, a Cida Miranda Azevedo, o Homero Ribeiro Menezes, a Vera Lúcia Morim, Mano Costa, José Carlos Cardoso, Ricardo Campelo, Marcelo Reis. Olha, tanta gente ligada no nosso programa. Dá gosto, dá gosto. E você, Ricardo Alexandre? A Tânia Gomes de Amora, em Portugal, a Solange Coen de Curitiba, Araci Lopes, Gilberto Cursino, Roberto Costa, Beatriz Araújo, Robson Silva e Eduardo Azevedo. E você, Jimmy? Vou mandar um abraço para o nosso companheiro radialista que nos recebeu de braços abertos na Rádio Metropolitana, um ícone da comunicação do Rio de Janeiro, Romilson Luiz, nosso piu-piu de Marapendi, tão querido. Um abraço, Romilson. Uma história muito doida que me aconteceu. Você Ninguém lembra me contou disso? nada, não. Foi eu mesmo que viveu. O disco voador desceu, gente boa. Essa é uma história muito doida que me aconteceu. Ninguém me contou nada não, fui eu mesmo quem viveu. Madrugada, praia de Copacabana, o disco voador desceu, gente boa. E dentro dele, uma gatinha de tanga que me enlouqueceu. Ana, e o nome dela era Ana. Disse que tava sem grana, por isso que ela me deu. Romilson Luiz, um abraço, Romilson, por sua causa e de outros grandes. Eu me tornei comunicador de rádio. Abraçar o Cícero, nosso companheirão lá de Cabo Frio, da Rádio Cabo Frio, que nos noticiou, o Cícero Márcio, nos noticiou a estreia da frequência modulada da Rádio Cabo Frio, brevemente. 89.3 FM vai estrear em Cabo Frio. Um abraço, Cícero. Abraçar o Luiz Alberto de Jesus e a Dona Ângela, em Teresópolis, que nos estão acompanhando pela Rádio Teresópolis AM. Quer dizer, fora os outros grandes, né, brasileiros e brasileiras que sintonizam a Turma do Rádio e nos mais diversos canais digitais. Agora você também pode mandar seu recado, criticar, sugerir através do e-mail ouvinte@turmadoradio.com. A Turma do Rádio também vai até você, estudante de radialismo. Entre em contato conosco e peça a nossa presença em sua faculdade. Se você tem real interesse em retransmitir o nosso programa, fale conosco. Nós estamos esperando por você. Contato @turmadoradio.com. Contato @turmadoradio.com ou www.turmadoradio.com. Turma do Rádio. A Escola de Rádio, TV e Web é um centro de formação de profissionais e apaixonados pelo rádio. É onde nós gravamos a Turma do Rádio, que tem cursos profissionalizantes, cursos de especialização, palestras e workshops. A Escola de Rádio é uma referência para o profissional que quer entrar no mercado ou reciclar. Única no segmento, mais de 75% dos alunos estão no mercado de trabalho. Quer falar com a Escola de Rádio? Clique aí, www.escoladeradio.com.br ou telefone prefixo Rio 21 22 25 5794. escoladeradio.com.br. Turma do Rádio. E estamos de volta com a nossa Turma do Rádio. E se o assunto é lei, ele é o mais indicado. O grande Coelho Lima nas malhas da lei. E o que está acontecendo agora, Coelho? Olha, primeiro que tudo, pelo amor de Deus, de grande é o meu dedo indicador, o resto não tem não. Pelo amor de Deus, meu caro e prezado Davi, por favor. Meus amigos, olha, existe um axioma, imagina só, que diz que todos são iguais perante a lei. Bom, esse dispositivo constitucional é um
uma descarada balela. Meus amigos, a voz do povo é a voz de Deus. E isso aqui vai ser e sempre será uma vergonha, enquanto formos tidos como o país do jeitinho. Uma maioria ultra sensível de políticos está naquela de ser processada pelo juiz Sérgio Moro. Todavia, poucas coisas exatamente de coercitivas ocorrem nesses 3 anos e um pouco mais, coisas que possam satisfazer a multidão de brasileiros revoltada com tudo isso que se vê por aí e que se manifestou em várias praças do país. Agora, meus amigos, vejam bem. O ex-governador Sérgio Cabral, após cuspir na cara da lei, dar uma banana para todas as leis, ocorre que ele várias vezes teve a sua liberdade cerceada com múltiplos recursos legais e até mesmo inconstitucionais. Todavia, com as janelas abertas da própria lei, flácida e conveniente, os advogados de defesa da mulher de Cabral, alegando que os filhos dela, né, não podem ser criados sem papai e nem mamãe, fizeram tudo para tirar a mulher do cárcere, colocando-a em prisão domiciliar. E a gozação continua, não para por aí não. Aquele ex-governador do Ceará, não sabe? Ciro Gomes, pois é. Ele mandou aquela de placa. Se você não sabe, fique sabendo. Dadas as origens do Ceará, ele mandou essa para exatamente o nosso juiz. Está tratando da Lava Jato. Ele entrou com essa conversa. Se o Moro me envolver em alguma denúncia da Lava Jato, eu recebo o oficial de justiça à bala. Dessa forma, o nosso ex-governador já ganhou, através das redes sociais, os cognomes. Atenção, vamos anotar aí. Ciro Lampião Gomes, Tiro Gomes, teve mais, Cangaceiro Ciro, Coronel Ciro Virgulino, entre outros adjetivos impublicáveis e cada coisa que eu vou te contar. Gente, esse homem, anote aí, é candidato a candidato, que não passe disso, a presidente da República em 2018. Francamente, o nosso país tá que tá, viu? Turma do Rádio. Às vezes a gente pensa e não chega a uma conclusão sobre aonde vamos parar. Um conselho vale muito e eu pretendo ficar escutando esse conselho que vai ser dito por uma conselheira da Turma do Rádio. Alô, Glória Brito! Alô, painho! Nós estamos às vésperas da Páscoa, né? E todos os anos a história se repete. Todo mundo correndo para as lojas, comprar ovo de Páscoa, comprar bombom, organizar grandes almoços de família, enfim. Mas, gente do céu, e todos os anos a mesma história se repete. Será que todo mundo sabe que realmente é Páscoa? Porque Páscoa, na realidade, é a comemoração da ressurreição de Cristo. Não tem muito a ver com coelho, com ovo, com chocolate, com nada disso, né? Isso aí é, inclusive, um mito que não nos pertence, é um mito de outros países, é uma outra história. E esse ano, em especial, eu gostaria muito que, não que vocês abrissem mão dessas comemorações, eu mesma fazia patinhas de coelho com farinha de trigo pela casa, para minha filha encontrar o ninho dos ovos do coelho. Eu acho isso lindo, maravilhoso. Mas Páscoa é, sobretudo, um momento de confraternização, de transmitir palavras de esperança, de deixar as pessoas um pouco mais felizes, não por terem, e sim por serem quem são, né? E nesse momento, principalmente que nós atravessamos, Páscoa é, sobretudo, que nós nos empenhemos muito em fazer a mesma coisa que Jesus fez, lógico, em ponto muito menor, né? Renascermos de nós mesmos.
Tá gostando da nossa turma? Turma do Rádio. Jimmy, vamos dar uma pausa para rir? Claro, minha querida Glória, é para isso mesmo a turma do rádio ouviu frases sobre meia-idade. E diz aí, minha querida Glória Brito, que frase você tem para contar pra gente? Você sabe que está na meia-idade quando tudo dói, ou o que não dói não funciona. E você, hein, Sérgio? Meia-idade é quando sua idade começa a aparecer na cintura e a cintura começa a desaparecer. E aí, Coelho Lima? Sou eu. Minha idade é quando você tem vontade, mas já não se lembra do que nem como se faz. Alô, Ricardão, grandioso. Meia-idade é quando o jantar à luz de velas deixa de ser romântico porque você não enxerga o cardápio. Não é isso, Jimmy? Meia-idade é quando sabemos todas as respostas, mas ninguém nos pergunta nada. Na meia-idade, se alguém tocar você no escuro do cinema, é porque tá procurando o corrimão. Tá gostando da nossa turma? Turma do Rádio. E agora vamos aos causos do esporte com Sérgio Américo. É isso aí, Jimmy Hall. Eu venho falando muito sobre as histórias do rádio, né? Mancadas de colegas também, mancadas que eu cometi, né? Quem tá no ar, meu amigo, durante muitas horas, em certo momento pode escorregar. Mas agora eu vou contar uma história que diz respeito à cobertura de futebol. Eu que já tenho aí mais de 30 anos como repórter esportivo e na década de 80 eu cobri o Bangu, que foi vice-campeão brasileiro em 85, tinha um time maravilhoso. Em 84 também cobri o Bangu. E nessa época, sabe quem jogava pelo Bangu? Peri da Pituba, Perivaldo, que também marcou época no Botafogo. Esse, na acepção da palavra, era um cara folclórico. Então eu vou contar duas do Perivaldo que eu assisti durante o treinamento do Bangu. O Ado, que era um ponta esquerda do Bangu, lançava a bola na direita para o Perivaldo a toda hora no treino. E o Peri, 50 graus em Bangu, ele era obrigado a correr muito. Em determinado momento, já cansado de tanto correr pela lateral do campo, o Peri olhou para o Ado e disse assim: "Ô Ado, ô bicho", que ele era baiano, né, como nosso querido Coelho Lima, "tá rebocado, meu irmão. Para de mandar bola desse jeito. Tá achando que eu tenho 2 pulmões? Você tem 2, Perivaldo, talvez não saiba." Outra do Peri. Aí foi uma entrevista que eu fiz com ele, porque ele estava sentindo dores no joelho e ele abriu mão de ser tratado pelos médicos do Bangu. Ele preferiu ser tratado pelo saudoso médico Lídio Toledo, que ele conheceu no Botafogo, o Lídio Toledo que já está no andar de cima. Aí eu perguntei: "Perivaldo, você foi examinado pelo médico Lídio Toledo e o que ele te disse?" Aí o Perivaldo, naquele jeito muito próprio de falar: "Realmente, foi atendido pelo médico Lídio Toledo, eu estou sentindo muitas dores no joelho e eu não vou poder jogar durante meses. E segundo me disse o doutor Lídio Toledo, para que eu possa praticar o meu futebol alegre, meu futebol pesado, eu vou ter que ser submetido a uma ortoxiloscopia." Aí eu olhei para ele, meu Deus, não pude rir em respeito ao profissional. Peri, não é ortoxiloscopia, é artroscopia, meu querido. Turma do Rádio. O leão do imposto de renda está cada vez mais feroz. E aí, Ricardo Alexandre? Pois é, Sérgio, no fim do mês termina o prazo para o acerto de contas com o imposto de renda. Somos ameaçados de todas as formas. Tem multa para entrega fora do prazo, multa para quem omitir qualquer rendimento e coisas do gênero. Mas quando é que a situação vai se inverter, hein? Quando é que o leão vai prestar contas ao cidadão? Estudo do Sindicato dos Auditores Fiscais da Receita Federal mostra que a Receita, ao não atualizar a tabela do imposto de renda conforme a inflação, faz com que o imposto a pagar fique 83% maior do que o realmente devido. Diante desse absurdo, a faixa de isenção do imposto de renda fica em R$ 1.903,98. Se a tabela fosse corrigida como deveria, estariam isentos todos os que ganham até R$ 3.460 por mês. Essa prática é simplesmente um ataque ao bolso do chamado contribuinte. Não tem como. Mais uma vez, vou me socorrer nas sábias palavras do saudoso Renato Russo. Que país é esse, hein? Tá gostando da nossa turma? Turma do Rádio. Quando dá aquela saudade, tem um jeito.
entrar na máquina do tempo da Turma do Rádio com o baú do Jimmy Hall. E vamos nessa, no clima da Semana Santa. A nossa querida Glória Brito falou que a Semana Santa comemora-se não o ovo de chocolate que o coelho não coloca, mas sim o renascimento de Jesus, é isso? Então, isso nos traz a todos os que são cristãos. O mundo não é cristão, né? Tem muitos muçulmanos, tem judeus, tem budistas, islâmicos, enfim. Mas aqueles que têm a fé cristã estão celebrando e com felicidade no coração. Quero invocar a música e o sucesso do ano de 88, na voz do Fábio Júnior, do álbum Vida, a música Felicidade, que tem tudo a ver com esse momento. Vamos cantar a estrela que brilha por nós. Felicidade. Bom, e com ele é assim, falou, tá falado. Ele é o meu irmão Francisco Barbosa. Olha, emendando aí com o mesmo título, meu caro Jimmy Hall, eu vou falar que eu estou em estado de felicidade. E vou contar por quê. Porque os últimos números, as últimas pesquisas no entorno desse tão malfadado julgamento da chapa Dilma Temer, trouxe um resultado fantástico. Quase 100% do povo do Brasil não quer mais saber de Temer, não quer mais saber de Dilma, não quer mais saber de mais ninguém desse povo que andou massacrando a gente. Tanto a esquerda quanto a direita, os políticos que aí estão, são um fracasso para a nação. Nos deixaram um legado caríssimo, duríssimo, um país em migalhas. Eu acho que essa felicidade que está no meu coração só vai estar fechada mesmo, e eu espero que sim, nas próximas eleições, quando esse nosso sentimento de repulsa ao que fizeram com a gente, de tirar essa canalhada daí, esse bando de ladrões que há décadas tomam, bebem e mamam do nosso dinheiro, quando isso acontecer, aí a minha felicidade vai ser maior do que a do Fábio Júnior, não tenha dúvida. E tá falado. Turma do Rádio. E agora um dos momentos mais esperados aqui do nosso programa, da Turma do Rádio, nosso debate, o tema de hoje. Gente, cada vez mais os brasileiros estão aderindo a uma novidade, trabalhar em casa, né? Você acha melhor trabalhar fora ou em casa, meu querido Ricardo Alexandre? Olha, o Jimmy, isso aqui é uma questão que ainda é novidade para nós, como você falou, né? Embora já seja até uma rotina em outros países mais desenvolvidos, o que não é novidade, é mais desenvolvido do que a gente. Mas, na minha opinião, trabalhar em casa, que é o futuro do trabalho, sem dúvida, exige uma coisa chamada disciplina. Você tem que aprender que você está em casa, mas ao mesmo tempo você tem um horário para acordar, você tem uma tarefa a cumprir e tem que dar conta daquilo como se você estivesse no trabalho. É mais cômodo para o trabalhador? Claro que é. É melhor para o empregador? Sim, porque não vai ter despesa de luz, telefone, essas coisas todas que normalmente a gente ocupa, não é? Mas eu acho que ainda é cedo para a gente chegar a esse ponto. Mas o futuro está aí, vai ser trabalhar em casa. Não é isso, Glória? É até certo ponto, porque eu, por exemplo, trabalho em casa já há bastante tempo, né? Então eu produzo textos em casa, eu gravo de casa, faço muita coisa trabalhando em casa. Realmente, eu concordo com você no quesito disciplina, principalmente para quem tem filhos pequenos e tudo, porque aí toda hora você perde aquela concentração, né? Em compensação, eu acho que em casa a criatividade se multiplica para quem trabalha com ela. Mas existe para mim aí um ponto que talvez não seja tão legal assim. Além da economia, todas as coisas que são legais que você apontou, eu acho que quando você trabalha em casa, você perde um pouco da sua capacidade de socializar. Porque quando você sai de casa para trabalhar, que você entra no ônibus, você cumprimenta as pessoas, você fala com seus colegas de trabalho, você vem aqui gravar na escola de rádio, bate papo, dá risada e tudo. Isso aí é uma parte integrante da nossa função, da nossa função profissional. Então, eu acho que talvez trabalhar em casa traga para alguns um sentimento maior de isolamento.
conhecimento e diminui essa capacidade da comunicação. Essa é a minha opinião. E você, Barbosinha, o que você acha disso? Olha, eu trabalho às vezes em casa. Não é tanto quanto você, Glória, que tem uma rotina de trabalho. Não sou disciplinado o suficiente para fazer do meu trabalho em casa um trabalho regular. Mas, como você, eu prefiro trabalhar em comunhão. Eu gosto de encontrar vocês todos aqui. Isso aqui é um exercício de prazer para mim, aprendo muito, e me questiono muito e pergunto a vocês como é que nós estamos indo, como é que eu estou indo. Isso faz parte para mim do trabalho, essa relação de amizade que a gente tem, de crescimento junto e mútuo, de não só ao mesmo tempo, mas também compartilhado. Eu gosto muito dessa comunhão. Não posso até trabalhar em casa muito mais do que trabalho, mas prefiro não. Sempre que posso, me junto com os meus amigos como vocês, o que me dá muito prazer. E você, Sérgio Américo? Olha, eu vejo essa questão por um ângulo diferente. Embora concorde com a Glória Brito, o fato de você trabalhar em casa impede uma interação maior e uma socialização maior em relação às pessoas que você conhece, em relação aos colegas de trabalho. Mas, por outro lado, a gente sabe que na era da informática, mais do que nunca, o computador coloca o mundo à sua frente. E isso lhe dá uma facilidade muito maior e uma comodidade para que você trabalhe. Agora, infelizmente, a questão que eu avalio, isso para nós que moramos no Rio de Janeiro, cidade maravilhosa, mas neste momento passando por um problema de violência muito grave. Eu mesmo, durante muitos anos, eu trabalhava ao vivo até meia-noite e fazia o sinal da cruz para ir para casa. Ou eu pegava a linha amarela, que tem sempre arrastão, ou eu pegava Grajaú Jacarepaguá, que também tem violência a todo momento. Então, nesse aspecto, você ficar em casa trabalhando, principalmente à noite, você evita bala perdida, você evita, de repente, ser assaltado, passar por um arrastão dentro do seu carro. É triste, mas é uma realidade que a gente vive no Rio de Janeiro. Coelho Lima, qual a sua opinião? Olha, a minha opinião não é bem opinião. Eu sempre fui um camarada que tive problemas para trabalhar em redação. Redação, um grita, outro faz e acontece, e eu só sei escrever dentro de uma tranquilidade. A verdade é a seguinte, esse aqui sabe, eu já chegava lá, não é, compadre? Barbosa, você também, Alexandre, com a patrulha da cidade pronta, exclusivamente feita em nossa casa. Parte por mim, parte por minha mulher. Nunca deixei de fazer isso. Por quê? Porque entrar naquela redação que vocês conheceram, um grita, o outro repórter chega lá, pinta o diabo, fala, acontece, eu não sei fazer. Infelizmente, nessa questão aí, eu sou um falho. E você, meu caro e prezado Davi Hall? Bom, gente, diante da conjuntura nacional, eu acho melhor trabalhar em qualquer lugar. Em casa, fora, dentro, o importante é estar trabalhando. É óbvio que a tecnologia, como bem disse o Sérgio Américo, a informática, a internet, e vocês sabem que eu sou meio fuçador, eu me mergulho na internet de ficar, às vezes, perdendo noção do tempo. Me dá a vantagem de poder trabalhar de cueca, em casa, à vontade, de short, vou lá, paro, vou na cozinha, faço café, volto. Não tem que ter tanto essa disciplina, como o Ricardo Alexandre falou, mas, claro, a disciplina da missão a ser cumprida. De como, o horário, não importa. Eu trabalhei durante muitos anos na madrugada, então meu fuso horário já é meio maluco por natureza. Então, mas no Brasil de hoje, você trabalhar, ter uma função ou ter um projeto, como nós aqui temos um projeto pioneiro, largamos na frente, isso me traz muita alegria de estarmos juntos. Eu concordo e gosto muito da algazarra que já te incomoda, Coelho. Eu já gosto, porque eu fico ali que nem pinto no lixo. Adoro ver as pessoas debatendo, eu participo, dou um pitaco, gosto de conviver em grupo. Eu sou naturalmente um profissional de grupo, eu não funciono muito bem sozinho. Eu tenho que ter uma parceria, tenho que ter um grupo
porque isso me soma com o meu intelecto, preenche as minhas fraquezas e eu acrescento as virtudes dos outros e assim formamos uma equipe melhor. Trabalhar é bom, em casa ou no seu ambiente de trabalho. Agora, longe dos malas, de casa e do trabalho. Isso sim. Tá gostando da nossa turma? Turma do Rádio. Glória Brito, frase de hoje para fechar o nosso programa, minha querida. Essa frase vai para essa geração fitness, essa turma que pratica crossfit. Do lado da minha casa tem uma academia que valha-me Nossa Senhora. E aí também para o pessoal que tem certo preconceito, né? Quanto aos gordinhos e tal, dentre os quais me incluo. Não é a altura, nem o peso, nem os músculos que tornam uma pessoa grande. É a sua sensibilidade sem tamanho. Turma do Rádio. E agora então vamos encerrar o nosso programa com ele, com esse programa maravilhoso da Turma do Rádio mais uma vez. O nosso encontro foi espetacular. Filosofia de Botequim com você, Ricardo. Conta pra gente. Dinheiro não traz felicidade. Manda buscar. Muito bem, minha gente querida, obrigado pelo carinho da sua atenção, pela sua companhia. Marque na sua agenda, na semana que vem estaremos juntos novamente aqui na Rádio Metropolitana, Rádio Cabo Frio, Rádio Teresópolis, na Web Rádio Estação Turma do Rádio, no Facebook, no YouTube, em todas as web rádios no Brasil e no mundo. Tchau! Você ouviu a Turma do Rádio. Direto dos estúdios da Escola de Rádio, no Rio de Janeiro.